Canal da Redação. Olá, sejam bem-vindos ao canal da Redação. Se você está chegando aqui agora, saiba que aqui nesse canal a gente alia duas coisas: cinema e redação. Eu utilizo filmes e séries para fornecer repertório sociocultural para você. A ideia é fazer com que você tenha naturalidade ao escrever e dessa forma não tenha que ficar decorando dados e citações, mas consiga usar aquilo que você consome. O cinema. Depois de muitos pedidos, eu resolvi fazer esse nosso primeiro vídeo. Já quero dizer que a partir de agora nós vamos semanalmente publicar um vídeo de acordo com uma das nossas postagens aqui. Fiquem coladinhos comigo. Se você está vendo o meu canal agora pela primeira vez, se inscreva. Nós vamos produzir muita coisa legal para te ajudar a fazer uma ótima redação e arrebentar no repertório sociocultural. Para a gente começar, o filme que eu escolhi para a gente trabalhar na aula de hoje é um clássico nacional, o filme Central do Brasil, de 1998, do diretor Walter Salles. O filme Central do Brasil, ele é um marco do cinema nacional. E eu digo por quê. Nos anos 80, o então presidente Fernando Collor de Mello tentou submeter a produção de cinema no Brasil às leis do mercado. Em uma de suas medidas, ele esvaziou algumas pastas destinadas a esse setor da cultura e retirou o dinheiro da nossa produção. A situação ficou tão crítica, para vocês terem uma ideia, que o Festival Nacional de Cinema, de Gramado, que é um dos maiores expoentes no que diz respeito à premiação de cinema nacional, teve que abrir vaga para filmes estrangeiros por falta de concorrentes de produções nacionais. Então, os anos 90 representam meio que uma revigoração da nossa produção. Começou em 1995 com o filme Carlota Joaquina, mas definitivamente em 98, Central do Brasil expôs o que há de melhor do nosso cinema para o mundo. Teve indicação ao Festival de Cannes, teve indicação ao Festival Internacional de Cinema de Berlim e também o nosso marco, que foi a indicação ao Oscar. Duas indicações. Central do Brasil concorreu à categoria de melhor filme estrangeiro e também, com a nossa brilhante Fernanda Montenegro, concorreu à categoria de melhor atriz. Infelizmente, nós perdemos na categoria de filme estrangeiro para o filme A Vida é Bela. Convenhamos que a concorrência nesse ponto é bastante desleal. E para a categoria de melhor atriz, Fernanda Montenegro perdeu para Gwyneth Paltrow, que interpretou um papel no filme Shakespeare Apaixonado. Mas de qualquer forma, o cinema ganhava notoriedade e, de fato, o Central do Brasil é um marco da nossa produção. Pois bem, o filme conta a história de Dora, uma professora aposentada interpretada pelo Fernanda Montenegro, que ganha vida escrevendo cartas na Estação Central no Rio de Janeiro. Ela escreve essas cartas para os cariocas analfabetos. Cartas essas que, pasmem, ela não entrega. E tudo muda até que ela conhece Ana e o seu filho Josué, um garotinho de 9 anos interpretado pelo ator Vinícius de Oliveira. E Josué escreve uma carta, ele dita uma carta para Dora, querendo encontrar o seu pai que estava no sertão nordestino. Após o encontro, a gente já percebe que a história de Josué meio que toca a Dora. Assim que ele sai do ponto de escrita, a mãe dele sofre um acidente e morre drasticamente. Nesse momento, Dora se envolve com Josué e decide ajudá-lo nessa saga de procurar o seu pai pelo sertão do Nordeste. O filme é de uma delicadeza extrema, é um filme de jornada que mostra a procura de um garoto pelo seu pai e de uma mulher aprendendo com uma criança, procurando o melhor de si mesma. Vale a pena assistir, dê um joinha para o cinema nacional, porque de fato é um filme delicadíssimo, é um filme brilhante. E dentre os recortes que nós podemos tirar dentro desse filme, eu decidi escolher a questão do analfabetismo. E é esse o nosso tema da aula de hoje: os desafios do Brasil na erradicação do analfabetismo. Olha só, o filme Central do Brasil se ambienta nos anos 90, uma década marcada por muitos problemas: desemprego, fome, miséria extremada, grande desigualdade social. Para vocês terem uma ideia, um estudo feito pelo Ministério da Educação, departamento do INEP, publicado nos anos 2000, chamado Mapa do Analfabetismo no Brasil, revela que nos anos 90, quase 1/5 da população brasileira acima de 15 anos
era analfabeta absoluta. Isso significa que quase 20% do nosso povo naquela época não sabia ler nem escrever nada. Isso já revela o quadro de desigualdade, de difícil acesso à educação, de continuidade da pobreza, ao qual a população estava submetida. Com o passar do tempo, isso mudou, mas de forma muito tímida. O estudo mais recente que nós temos a respeito disso foi publicado em junho de 2019, o estudo do IBGE. Segundo ele, nós temos hoje 6,8% dos indivíduos acima de 15 anos no Brasil analfabetos absolutos, ou seja, aqueles que não sabem ler nem escrever. É um dado ainda muito preocupante, tendo em vista a importância da escrita e da leitura para o cotidiano da população, principalmente do século XXI. Um século marcado pela literacidade em todos os âmbitos da nossa vida. Esses dados mostram, então, que nesses 30 anos que se decorreram, nós agimos muito mal com relação a esse problema da educação. Um exemplo disso é que a Unesco havia estabelecido uma meta para que até 2015 os países erradicassem em 50% a sua taxa de analfabetismo. O Brasil não atingiu. O Brasil criou até uma meta própria. O nosso PNE, o Plano Nacional de Educação, em 2014, propôs que em 10 anos, ou seja, até 2024, nós consigamos erradicar por completo o analfabetismo. A pergunta que a nós fica é a seguinte: com essa lentidão do governo diante dos problemas de educação, será mesmo que o Brasil vai alcançar esse feito inédito da nossa história? Pois é, nós vamos ter que esperar para ver. Enquanto isso não acontece, vamos aqui discorrer sobre alguns pontos desse tema de analfabetismo para você arrebentar na sua redação. O primeiro tópico que eu quero destacar com vocês é o fator renda. Sem dúvida alguma, as condições precárias de vida impelem muitos indivíduos ao abandono escolar. Por conta disso, muitos acabam abandonando as escolas em busca de melhores condições de vida. A evasão escolar pode ser um fator a se atrelar ao analfabetismo, seja ele absoluto, seja ele funcional. No caso das crianças, nós temos algo a destacar. Um estudo feito pelo IBGE aponta que 1/3 das crianças mais pobres do Brasil não tem acesso a creches por falta de vagas. Essa ausência de creche faz com que as crianças não frequentem escola, aumentando os índices de analfabetismo. Eu acho indiscutível que nesse recorte renda vocês façam uma consequência, pode ser no mesmo parágrafo ou no segundo parágrafo, dos impactos do analfabetismo na vida dessas pessoas. A começar a limitação pelas vagas de emprego. Essas pessoas vão ficar à mercê de subempregos, de trabalhos informais, que têm péssimas remunerações, e dessa forma isso vai implicar condições sanitárias, condições de vida muito comprometedoras. A qualidade de vida de um indivíduo analfabeto é infinitamente inferior à de um indivíduo escolarizado. Para completar, você tem aí um ciclo vicioso cumprindo uma certa manutenção de status quo. O segundo ponto que eu quero destacar é o tópico região. No Brasil, as regiões mais pobres, que compreendem Norte e Nordeste, são as que apresentam os maiores índices de analfabetismo. Para vocês terem uma ideia, o Norte tem 7,8% de analfabetos, o Nordeste tem 13,87%. Em contraposição, Sul e Sudeste estão muito diferentes. O Sul tem uma taxa de 3,63%, enquanto o Sudeste tem uma taxa de 3,47%. Sem contar que os estudos indicam que das 100 piores escolas públicas do Brasil, 98 delas estão nas regiões Norte e Nordeste. Isso significa que faltam políticas públicas específicas para as deficiências dessa região, seja uma deficiência ligada à infraestrutura escolar, à falta de professores ou até mesmo de material didático e de oportunidades para que as crianças, jovens e adultos frequentem a escola nessas regiões. É preciso tratar de forma diferente por conta dessas peculiaridades. O tópico 3 do nosso recorte é o fator raça. O estudo do IBGE, publicado no ano passado, indica que 3,8% dos brancos no Brasil são analfabetos, enquanto que 9,1% dos pretos e pardos o são. Isso significa que o fator raça é determinante nisso. E é claro que, como um bom aluno de história, você pode relacionar essa questão com o período escravocrata. A ausência de políticas públicas pós-abolição que fez com que negros ficassem à mercê
da sociedade e desfrutassem em menor escala dos direitos básicos, sendo um deles a educação. Logo, você tem hoje um reflexo desse desigual acesso ao serviço de educação, que faz com que esses indivíduos sejam a concentração maior. A consequência é óbvia, uma manutenção de status, uma manutenção de pobreza e uma manutenção de marginalidade dessa parcela populacional. O nosso quarto e penúltimo tópico diz respeito à faixa etária. Você pode fazer uma redação trabalhando a perspectiva dos idosos. Atualmente, 18,6% dos idosos brasileiros são analfabetos. Entre elas, vocês podem trabalhar o difícil acesso à educação em décadas anteriores dos que hoje são idosos. Nós sabemos que a vida da população pobre brasileira sempre foi muito sofrida, principalmente em décadas anteriores, em que a desigualdade social era maior e o acesso aos bens públicos, aos direitos básicos, ele era bastante restrito. Muitos dos nossos avós passaram a vida trabalhando na zona rural ou com empregos muito precários na zona urbana, e isso impediu a sua frequência nas escolas. Isso nos mostra, portanto, que faltam políticas para a educação de jovens e adultos. Muitas vezes os governos deixam de investir nessa parcela, direcionando os esforços para a alfabetização de crianças, entendendo que é mais importante alfabetizá-las, tendo em vida o seu papel e a sua contribuição para a sociedade atual. Isso é um problema, porque os idosos são cidadãos que têm direito à educação e uma consequência desse analfabetismo é a vulnerabilidade. Muitos idosos ficam vulneráveis a serem extorquidos, a serem enganados. Logo, eles se tornam vítimas de uma série de ações de estelionatários, tendo em vista que eles não têm o domínio do código escrito. E o nosso último ponto é o destaque ao analfabeto funcional. A gente chama de analfabeto funcional aquele indivíduo que, apesar de decodificar ou codificar, ou seja, apesar de ler ou escrever, ele tem dificuldades em entender informações básicas dos textos. Ou seja, ele tem dificuldade na compreensão. Ele lê, mas não entende de forma adequada. Isso é um fato alarmante para o Brasil. Para você ter uma ideia, o INFA, que é o Índice de Analfabetismo Funcional no Brasil, trouxe um dado muito alarmante. Segundo ele, 29% dos brasileiros podem ser considerados analfabetos funcionais. Isso é sério. Quer dizer que 29% dos brasileiros têm dificuldade de compreender o que leem. A Política Nacional de Alfabetização, o chamado PNA, em uma pesquisa inédita apontou que mais da metade dos concluintes de terceiro ano do Brasil são analfabetos funcionais. A gente pode relacionar isso a algumas coisas. A precariedade da educação, a falta de infraestrutura, a falta de qualificação docente, a falta de materiais e de condições adequadas para o ensino-aprendizagem colaboram para uma formação muito deficitária dos nossos estudantes. É muito triste, é muito lamentável saber que uma parcela tão grande brasileira não tem acesso à escrita e à leitura de forma eficiente, principalmente por estarmos numa sociedade grafocêntrica, uma sociedade que tem a escrita e a leitura como práticas constantes do nosso cotidiano. Como introdução para esse texto, eu vou utilizar, claro, o filme Central do Brasil. Eu vou indicar que é um filme de 1998, do diretor Walter Salles, que mostra a dificuldade dos indivíduos analfabetos, tendo em vista que eles precisavam de um desconhecido para escrever cartas e assim se comunicar com seus parentes e familiares distantes. A ponte com o tema e com a atualidade, eu vou fazer trazendo os dados do IBGE, de que atualmente, ou seja, décadas depois do período em que se passa o filme, nós temos 6,8% dos indivíduos analfabetos, o que significa que ainda se trata de um problema da atualidade. A minha tese, eu vou fazer um recorte. Eu vou dizer que dentro desse tema relacionado à educação, os principais problemas a serem destacados dizem respeito à questão racial e ao analfabetismo funcional. O argumento 1 vai ser aberto com um tópico frasal afirmando a vulnerabilidade do indivíduo negro no Brasil. O embasamento vai ser a história. Nós vamos falar do período escravocrata, principalmente o momento pós-abolição, que foi marcado pela ausência de políticas públicas de integração do indivíduo negro. O desdobramento, para terminar o argumento 1, vai se dar com as dificuldades de acesso à educação por parte desses cidadãos, que fizeram com que hoje eles componham a população
em termos raciais, com menor índice de escolaridade. E mostrando também, nesse mesmo desdobramento, os efeitos para a qualidade de vida, tendo em vista que eles vão ficar vulneráveis socioeconomicamente. O nosso tópico 2 vai começar com um conectivo de adição, pode ser um além disso, e vai ter como tópico frasal a informação de que a baixa qualidade da educação pública faz com que muitos indivíduos saiam das escolas sem saber ler e principalmente compreender aquilo que leem. O embasamento que nós vamos utilizar é o dado do INFA, o Índice Nacional de Analfabetismo Funcional, já que, segundo ele, 29% dos brasileiros não compreendem o que leem. O trabalho com esse embasamento vai se dar por meio de uma causa. Nós vamos apontar que os problemas de infraestrutura, a baixa qualidade de muitos professores no que diz respeito à formação e, ao mesmo tempo, as péssimas condições das escolas no que diz respeito a salas cheias, a ausência de material ou ausência de materiais de qualidade, tudo isso faz com que muitos alunos saiam da escola com uma baixa formação, o que aumenta o índice de analfabetos funcionais no país. E agora a gente vai para as propostas. Como nós temos dois problemas muito distintos, vamos ter que dar duas propostas. Eu vou fazer a primeira com 5 elementos, o que inclui detalhamento, e uma segunda mais básica com apenas 4. Beleza? A primeira proposta vai ter como agente o Ministério da Educação, e é para ele que eu vou dar o detalhamento. Por meio de um aposto, eu vou colocar que é o órgão federal, criado em 1930 no primeiro governo getulista, ao qual competem as questões relativas aos estudos dos brasileiros. A ação que nós vamos dar é ampliar o acesso à educação de jovens e adultos, o EJA. O modo vai ser através de direcionamento de verbas para setores da educação responsáveis por formular esse projeto. E a finalidade vai ser para que sejam alcançados indivíduos de maior vulnerabilidade social, os quais compreendem majoritariamente, infelizmente, a população negra no Brasil. A segunda proposta vai ter como agente os governos federal, estadual e municipal. A ação vai ser aprimorar a qualidade do ensino oferecido. O modo é através do direcionamento de mais verbas que possibilitem melhorias da infraestrutura, a compra de materiais adequados e o custeamento de cursos de aperfeiçoamento para os professores. E a finalidade seria otimizar o ensino oferecido, fazendo assim com que os alunos saiam da escola sabendo ler, mas também compreender aquilo que leem. Bem, essa foi a nossa primeira aula, o nosso tema de analfabetismo. Espero que vocês tenham gostado. Digo de novo, se você não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal. Semanalmente nós vamos estar trazendo coisas muito legais para vocês. Um grande abraço e até a próxima aula.